A gente segue acompanhando a repercussão negativa do desfile das Forças Armadas ali em frente ao Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, que recebeu esse desfile e convocou, inclusive, autoridades a participarem, mas não foram. A gente segue acompanhando e a gente convida a participar conosco aqui do All News também um ex-ministro da Defesa, também foi ministro das Relações Exteriores e é diplomata, justamente o ministro Celso Amorim, que está conosco ao vivo, a quem eu dou boa tarde. Olá, ministro. Boa tarde ao senhor. Obrigada por aceitar o convite do UOL. Muito obrigado a você por convidar e obrigado por me dar a chance de ouvir esse debate interessante que vocês estavam tendo antes. As quintas, terças e quintas tem esse debate aqui entre o Joel e o Sakamoto. Mas, ministro, hoje o assunto é justamente sobre essas imagens que estão circulando, né, pelas redes. A gente acompanhou pela manhã esse desfile das Forças Armadas ali no Palácio, que foi algo inédito. Como é que o senhor analisa essa cena vista pelo mundo? Olha, eu fico muito entristecido de ver o Brasil nessa situação, né? Quer dizer, primeiro que já é triste você ver, eu não tenho nada contra os militares, não, eu quero dizer a você, eu estou vendo essa cena agora. Primeiro que eu me dei muito bem com eles, eu sei que havia dificuldades na questão da Comissão da Verdade e outros aspectos, mas eu tinha pessoas de muito respeito, pessoas razoáveis, e o que eu vejo hoje é uma manipulação pelo presidente da República que justamente faz com que aquilo que as Forças Armadas sempre, digamos, fizeram questão de afirmar, embora você possa discutir se isso foi verdade ou não, mas que eram instituições de Estado e não de governo, ela virou uma instituição comandada pelo Bolsonaro como se ele fosse o imperador da época romana, né, em que o exército é o meu exército, quer dizer, o Estado é indistinguível da figura do governante. Eu acho isso muito triste, eu acho que isso vai deixar as Forças Armadas, eu estou vendo as imagens agora, com a participação de todos os comandantes, vai deixar as Forças Armadas por muito tempo com uma imagem muito ruim, junto à elite brasileira, inclusive, junto a uma grande parte da população, e certamente o Brasil, isso não existe mais, quer dizer, uma coisa era você ter um governo militar na década de 70, não era bom, mas digamos assim, no mundo como foi o mundo da década de 60, 70, hoje mudou tudo, o Brasil é um ponto fora da curva, até na nossa pobre América Latina, que sempre sofreu tanto, mas que está se revoltando contra essas atitudes e você vê que na Bolívia não deu certo o golpe, no Peru falaram muito, mas não deu certo. O Brasil está indo contra tudo. Contra tudo. Eu preciso que venha um assessor de segurança nacional norte-americano para dizer ao presidente Bolsonaro, eu não sei o que é mais humilhante, enfim, vem ele aqui para dizer, olha, você respeite o método eleitoral, porque nós confiamos nele. Quer dizer, é uma coisa assim inacreditável. Agora, o Brasil está num ministro... ponto... E só para terminar, isso aí não é um brinquedinho, né? Você coloca esses blindados na rua, ainda que estão fumegando, revelando a má manutenção, inclusive das forças, revelaram até isso, mas, independentemente disso, você está colocando algo que é uma ameaça. Não há como ler isso sem ser uma ameaça. Não há como ler. Se é uma ameaça que vai se concretizar ou não, é outra questão. Pode ser que seja sempre um teatro, né? Porque a gente também não consegue mais distinguir o teatro da realidade. Na maneira, nesse mundo que a gente está vivendo, nesse Brasil que a gente está vivendo atualmente. Era exatamente isso que eu queria lhe perguntar. Até que ponto, porque é muito curioso você ver como vem vindo as repercussões, né? Alguns falam que mostrou o fracasso do presidente Bolsonaro, porque ninguém foi lá acompanhar, não tinha ninguém. Outros falam que dentro mesmo das Forças Armadas não há um apoio a esse tipo de desfile, né? E mostra o fracasso do presidente. Outros entendem como uma grande ameaça à democracia. Até que ponto há realmente essa ameaça? Queria explorar um pouquinho mais esse assunto, ministro. O senhor sente que a democracia brasileira ela está ameaçada? Quando o presidente faz isso, ele tem realmente o apoio das Forças Armadas? O senhor sabe se ele tem realmente esse apoio? Ele comanda mesmo tudo isso ou não? Bom, eu não sei. Eu acho que a gente tem que se basear no que a gente vê, né? Quer dizer, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, como dizem os chineses. A imagem que eu vi, que eu nem tinha visto antes, tomei conhecimento agora no programa, é que os comandantes das 3 forças estavam ali, recebendo. Então, eles participaram, eles coonestaram. As pessoas sempre... Eu sei que a pessoa não pode ir contra uma ordem do presidente, mas a pessoa pode pedir demissão, né? Me lembro, na época da ditadura ainda, o senador Brossard dizer que o problema é que o brasileiro deixou de usar chapéu. No caso deles, não, mas ele usar chapéu, então, como não tem mais chapéu, ninguém pede o chapéu.
para ir embora. Então, ninguém pede demissão. Mas o fato é, aliás, tiveram mérito aqueles comandantes anteriores que ameaçaram pedir demissão, acabaram sendo demitidos, justamente porque representavam esse outro pensamento que você está falando. Eu acho que não é unitário, mas eu acho que o presidente Bolsonaro tem, sim, desgastado as Forças Armadas progressivamente e, digamos, algo que já era, digamos assim, discutível, né, se elas atuam como Estado ou como governo, como a entidade do Estado ou como governo, elas vão ficando cada vez mais absorvidas pelo governo. Eu acho isso, e isso é uma ameaça. Agora, se vai se concretizar, a ameaça é isso, a ameaça, o simples fato de existir já é um fato, mesmo que ele depois não concretize. Isso nunca existiu. Eu fui ministro da Defesa, houve essa mesma manobra, essa operação em Formosa sempre teve, mas nunca foi feita dessa maneira. E se fosse para levar um convite ao presidente, eu sempre tenho dito, chega lá, vai no Palácio Planalto, sobe o terceiro andar e entrega, ou marca uma audiência. E nunca houve com os três também, com as três forças. Então, há toda uma conjunção de fatores que fazem com que a gente... E é coincidência do dia, não é uma coisa à toa. Né? Então, ninguém pode acreditar que isso é coincidência, nem que isso é porque estava programado antes. Não estava. Isso é uma coisa, aliás, uma jornalista aí de um outro, Liane Cantanhede, diz que tem informações, ela disse ali no jornal, seguras de que foi decidido na sexta-feira pelo presidente. Eu acho muito grave. E acho muito grave que o presidente da Câmara se limite a dizer que é uma trágica coincidência. Não, isso não é uma coincidência. Né? Até porque, se fosse, caberia desprogramar. Né? Porque você está tendo um conflito, não é uma situação... Já não teria cabimento em hipótese alguma. Né? Você botar tanque na rua é uma coisa que não deve ter. Eu me lembro desde a criança, quando caiu o Getúlio, depois... Tanque na rua é sempre uma ameaça. É sempre uma ameaça à instituição. Só no 7 de setembro é que você pode aceitar tanque na rua. O resto você faz a demonstração, se o presidente quer ir, vai lá. Como eu, como ministro da Defesa, fui ver blindados brasileiros, Guarani, que era um produzido pela Então, eu fui lá, um campo de provas aqui no Rio de Janeiro para assistir. Eles não levam ao Planalto. Isso não existe. Só 7 de setembro e olha lá. E em relação à imagem do Brasil, né? Isso está repercutindo também no mundo. De que maneira o senhor, que também, né, é diplomata e já foi ministro das Relações Exteriores, tem tanto contato também com diplomatas fora do Brasil, como é que tem sido a imagem do Brasil neste momento, com esses ataques do presidente Bolsonaro à democracia, com essa aproximação das Forças Armadas, com esse ataque ao nosso sistema eleitoral? Como é que o Brasil tem sido visto, ministro? Olha, o Brasil virou uma coisa surrealista. Ninguém nem acredita no que está acontecendo. Qualquer pessoa que você fale... Veja bem, a expectativa de que o Brasil possa voltar ao normal. Né? Hoje em dia, isso aí é uma coisa que não existe no Brasil. Eu fui ministro do governo Lula e da Dilma, naturalmente, tenho muita afinidade com eles, mas fui também ministro do Itamar, fui embaixador do governo Fernando Henrique, até do governo Collor, sou um diplomata de carreira. Nunca vi o Brasil nessa situação. Nunca vi. É uma coisa assim fora de série. Você conhece algum caso em algum país do mundo que um chefe de governo se refira a um chefe de um outro poder, ou pelo menos um ministro de outro poder, com os qualificativos que o presidente Bolsonaro usou? Eu não conheço. Isso não existe. Isso não é mais nem uma questão política, é uma questão de decoro. A majestade do cargo não permite que seja assim. Não é? Você não tem, você pode não gostar, você critica, tudo bem, mas eu acho lamentável. E esse desfile mostra uma militarização, você não sabe a vergonha que se sente. Outro dia, tem vários aspectos que a gente poderia falar. Quando veio aqui o diretor da CIA, que não devia ter vindo, na minha opinião, você vai ver, ele teve com tais e tais ministros, 3 ministros, todos militares. Todos militares, o Brasil voltou a ser um governo militar. Só que um governo militar que tinha uma certa impessoalidade, pelo menos a gente pode dizer assim. Eu nunca vi o Geisel, nem o Médici, com todos os defeitos, que ele torturava, matava, fazia o diabo, mas eu nunca vi de chamar de meu exército, de minhas Forças Armadas. Quer dizer, nunca houve, digamos assim, essa apropriação individual, essa identificação do Estado com a figura do governante. Isso é muito grave para essas instituições, nunca houve isso antes no Brasil, pelo menos não me lembro. Nem os ditadores, nem o Getúlio, na época da ditadura, falava dessa maneira, de jeito algum, muito menos ele. Então, eu acho isso assim, o Brasil está sendo, sinceramente, enxovalhado. Enxovalhado. Você vai olhar a imagem do Brasil, o Brasil é um país que não inspira respeito. Ninguém se aproxima do Brasil.
né? Quantos governantes, o presidente de Portugal veio agora, mas quase que a contragosto, ele veio porque tinha que vir a reinauguração do Museu de Língua Portuguesa, não havia como deixar de vir, e vindo não pode deixar de ver o presidente, mas ele fez questão de ver todo mundo antes, viu o presidente Lula, eu até acompanhei, viu também os outros ex-presidentes, né? Porque o que há, e, aliás, o presidente Bolsonaro não foi à inauguração. Então, a imagem do Brasil, olha, sinceramente, eu estou dizendo a você, trabalhei em vários governos, mesmo na época, aquela era uma época diferente, né? Mesmo na época, pelo menos depois que terminou a coisa da tortura, já para o final do governo Geisel, a imagem do Brasil era outra. E certamente nos outros governos democráticos, o Brasil é um país estimado, é um país apreciado, foi mais apreciado e mais estimado no governo Lula e Dilma, digo com toda franqueza e tendo passado por várias situações, como eu falei. Mas já era, né? E hoje não. Hoje o Brasil é um país que você nem vai agora estar tendo, só para dar um exemplo, entre milhares, vai haver agora uma negociação, essa semana, uma negociação entre a oposição e o governo da Venezuela no México, com participação de outros países. O Brasil não é ouvido nem cheirado, o Brasil não interessa. E o Brasil é temido pelo que ele pode fazer na floresta, pelo que ele faz em direitos humanos. Então, essa é temido não pela força, né? Mas temido pelos maus exemplos que tem dado e pelo comportamento absolutamente exótico dos governadores, tinha do anterior chanceler, então nem sei falar, né? Mas mesmo com esse, tentando ser mais pragmático, mais normal, mas dentro de limites absurdos. Né? Você vê. Vou dar um exemplo como é que está enfraquecido o Brasil. O próprio governo norte-americano está negociando com os governadores, porque eles não confiam na palavra do presidente. Então, o que você quer mais? Ministro, só para a gente finalizar, o senhor estava falando da presença dos 3, né, comandantes ali das Forças Armadas. A gente está trazendo aqui a reportagem e uma apuração da nossa colunista Thaís Oyama, e ela diz que o alto comando do Exército pressionou o comandante da Força do Exército, o general Paulo Sérgio, a não atender a convocação do ministro Braga Neto para participar. Até pela sua experiência... Disse que se demitisse, é o que eu falei, né? Então... pode causar realmente a demissão dele, mas a gente já viu que outras questões também acabaram em nada, como o caso de Pazuello também, né, que participou ali de manifestações e ele também não poderia. Quer dizer, pode vir aí alguma punição, na sua opinião? Olha, eu acho que a corda está sendo esticada muito grande. Não, punição não. O que eu acho que aí, nesse caso, seria o ministro, o comandante do Exército ou das outras forças, não sei, se demitirem. Mas aí eles deviam ter se demitido antes do ato, né? Eu não vejo. Agora, eu acho que deve haver uma insatisfação crescente, porque eles sempre, eu volto a dizer, eles sempre se prezaram, e, aliás, sempre foram respeitados nos governos Lula. Eu era ministro do exterior, mas acompanhei, e no governo Dilma, ela presidenta, eles foram tratados com muito respeito, por não concordar com as ideias, não concordar, mas foram tratados sempre com muito respeito, com uma atitude correta. Aliás, as Forças Armadas foram muito fortalecidas naquilo que interessa, que é a defesa da pátria, a defesa do país, e não na política interna. O grande erro é deixar as Forças Armadas entrarem na política. Quando elas entram na política, isso contamina. Nós não podíamos estar dizendo fulano é a favor, nem a favor. As Forças Armadas não têm que ter opinião sobre o voto impresso. Individualmente, cada um pode ter, cada general, como cada diplomata, como cada funcionário do Banco do Brasil pode ter sua opinião. Mas, como instituição, elas não podem ter opinião sobre isso. Elas não podem. Isso é uma questão política. Você já pensou, agora vai ter uma facção que é a favor do voto em 5 candidatos, como estava sendo definido antes, o outro que vai ser... Isso é uma loucura. As Forças Armadas têm que servir ao país, ao conjunto do país, e a defesa do país quando ele é ameaçado por um agressor estrangeiro. E para isso foi feita a Estratégia Nacional de Defesa, o livro branco de defesa nacional, e tudo que está ocorrendo agora é diferente. Essa impessoalidade, que era uma característica das Forças Armadas, está se perdendo. Eu vou dizer, eu tenho muitas críticas, obviamente, totalmente críticas ao governo militar, mas mesmo no governo militar não havia, digamos, essa subordinação, digamos assim, pessoal, que uma ação como essa deixa transparecer, e ameaças que estão aí claras e que podem ocorrer. Quer dizer, eu acho também que não vai ter força suficiente para dar golpe, mas o risco é que as Forças Armadas estejam tão desmoralizadas que, se ocorrer um episódio parecido com o que foi o do Capitólio, eu não estou prevendo isso. Quem falou nisso foi o presidente Bolsonaro, logo depois que houve a invasão do Capitólio, que isso poderia acontecer no Brasil. Se isso acontecer, as Forças Armadas podem ficar neutralizadas.
A divisão pode neutralizá-las, e isso que eu temo. Então, eu não sei, pode ser que essa ferida, esse furúnculo, de alguma maneira, exploda antes, mas eu acho que há boas razões para a gente ficar preocupado. Muitas razões para ficar preocupado. Não é ficar alarmado, eu acho que tem que discutir racionalmente, mas eu acho que todas as forças democráticas têm que estar unidas nisso. Eu digo, eu até já disse outro dia, olha, eu acho que tem que ter, antes se falava muito o arco democrático, eu acho que hoje em dia tem que falar no arco civilizatório. Todos que estão a favor da preservação dos valores civilizatórios, mesmo aqueles que a gente discordou no passado, que acha que pode ser hipocrisia, sonso, vem todo mundo. Não quero saber sonso, ingênuo, hipócrita. Todo mundo que quer defender a democracia tem que estar junto para impedir os absurdos que estão ocorrendo. É isso. Defesa pela democracia. Muito obrigada pela sua análise ao vivo aqui no UOL. Volte outras vezes, ministro. Um bom dia. Obrigado, Fabiola.